Shalom, amados. Hoje eu tenho uma palavra do Senhor para o coração da igreja. Essa palavra vem como um auxílio, um consolo. Amados, hoje nós temos ouvido muitas palavras de correção do Senhor, palavras de juízo, sentenças. O nosso Senhor, Ele é um Deus de justiça e de juízo. Mas eu vou provar para vocês aqui o grande amor que Ele tem pela igreja e por aqueles que são deles. Muitas pessoas dizem, a palavra do Senhor não muda. Realmente não muda. A palavra, a Bíblia, aquilo que está na Bíblia não muda. No entanto, as sentenças, os decretos do Senhor mudam. E eu vou provar para vocês que mudam. Com um versículo e com uma história. Olha esse versículo. Bem conhecido, vocês estão citando esse versículo faz anos. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 13 e 14. Se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei seu pecado e seus erros e curarei a sua terra. Agora eu pergunto, muda ou não muda? Aquilo que Deus trouxe como juízo, muda. Eu vou contar a história de um profeta que é muito conhecido, Jonas. Esse profeta, quando ele recebeu a ordem de Deus para trazer uma palavra de julgamento, juízo, sobre uma cidade, ele se recusou a ir até esta cidade. E agora eu vou explicar para vocês por que ele se recusou. Jonas capítulo 3, a partir do verso 10. Deus observou tudo quanto fizeram naquela cidade lá de Nínive, como se converteram do seu mau caminho, abandonaram a violência e atendeu às orações do povo. Voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Entretanto, Jonas ficou extremamente decepcionado com tudo isso e irou-se sobremaneira e orou a Yahvé e desabafou dizendo: Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava em minha casa? Foi por esse motivo que eu decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso, compassivo, longânimo, rico em amor, e que ameaças castigar, mas te arrependes, ó Yahvé. Portanto, tira a minha vida, eu te rogo. Afinal, é para mim melhor morrer do que seguir vivendo. Esse profeta estava preocupado com o nome dele. Ele falou, meu Deus, eu vou lá, profetizo a ruína, profetizo o caos, profetizo a desgraça e o povo se arrepende. O grande amor de Deus vem sobre o povo e eu vou ficar com o meu nome. É profeta falso, profeta falou e não aconteceu nada. Amados, o que está acontecendo hoje em dia é exatamente isso. Está cheio de profeta aqui nessa nação brasileira que está profetizando o caos, está profetizando a desgraça e a ruína. E o problema nem é profetizar a correção, porque muitas vezes é mesmo desejo de correção do Senhor. O problema é que eles desejam a destruição, porque não tem amor pelo povo. Eles têm amor pelo nome deles, mas não têm amor pelo povo. Eles têm amor pelo nome deles, mas não entendem o amor e a graça e a misericórdia do Deus que eles servem.
Eles usam a sua profecia para engrandecimento deles mesmos e não para engrandecimento do nome de Deus. Este não foi o erro do profeta Jonas? O que ele queria? Ele queria profetizar desgraça e a ruína e queria que a desgraça e a ruína acontecesse sobre aquele povo. Mas bem sabia ele, bem conhecia Jonas quem era o Senhor a que ele servia. Um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus que se arrepende do decreto, da sentença de correção, da sentença de juízo. Assim o Senhor diz à igreja brasileira. Bem sabe o Senhor a apostasia da igreja. Bem sabe o Senhor que a igreja preferiu confiar em homens, preferiu confiar em medicamentos, preferiu confiar em picada para se desvencilhar de uma pandemia que foi sim o juízo de Deus. Não o juízo final, mas a palavra de Deus lá em Provérbios capítulo 8 diz que os caminhos de Deus, as veredas do Senhor são de justiça e de juízo. Então foi sim juízo. Tem gente aí dizendo que não foi juízo, que o juízo ainda não chegou. O juízo final não chegou, irmãos, mas as veredas e os caminhos do Senhor todos os dias são de justiça e de juízo. Por isso que nós temos que andar conforme a palavra de Deus nos orienta. Não é brincadeira, não brinque com o nome de Deus, não brinque com as coisas de Deus, porque o Senhor é justo juiz. Mas as sentenças que ele traz de juízo e de justiça são mudadas pelo seu grande amor, porque a soberania de Deus se manifesta no seu amor. Se a soberania de Deus se manifestasse na sua justiça, todos nós estávamos condenados. Mas graças a Deus, que na sua justiça, no seu juízo, ele exerce a soberania do amor para nos dar a possibilidade de arrependimento, conversão, mudança do nosso caminho. Então ainda há tempo de nós mudarmos as sentenças de Deus sobre o Brasil, sobre a igreja brasileira. Arrependa-se, porque haverá um dia em que o juízo virá. E esse juízo final não nos dará mais tempo de arrependimento. Por isso que nós estamos dizendo, o tempo de arrependimento é agora. Ouça as palavras de profecia que o Senhor tem falado sobre esta nação. Muitos profetas estão proferindo palavras de juízo. E muitas vezes essas palavras são realmente do Senhor. O problema está no coração do profeta, que como Jonas, ele cuida mais do seu próprio nome, ele se importa mais com o seu próprio nome, do que se importa com o povo. Deus se importa com o seu povo. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu o ouvirei, eu sararei a terra. O Senhor muda sentenças. Arrependa-se, ainda há tempo.